quero começar dizendo que eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por essa igreja, pastor Luiz, pastor Luciene, os pastores, as pastoras, os obreiros. Nós precisamos orar muito por esses pastores, viu, irmãos? Muito. Pega o telefone deles, manda oração para eles, abençoa eles, ore por eles, ore com eles, porque a vida deles não é brincadeira, não é fácil. E Deus colocou algo no meu coração, quando eu recebi esse convite especial, que está escrito aqui nessa bonita imagem, que diz assim: qual é o posicionamento que precisamos ter para sermos íntimos de Deus e viver plenamente o nosso propósito? É uma pergunta para mim e é uma pergunta para os irmãos também. E eu tenho meditado nos últimos meses, na verdade há mais tempo do que isso, sobre ser mais íntimo de Deus. Isso é uma coisa que tem me incomodado bastante, e eu tenho tentado buscar isso. Confesso para os irmãos que não é fácil ser íntimo de Deus, e hoje nós vamos ler em Jó, no capítulo 1, um pouco disso, e que o Senhor tenha misericórdia, compaixão de nós essa noite, para que possamos entender. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor proteja e tire da nossa mente tudo aquilo que possa nos atrapalhar de entendermos a palavra do Senhor esta noite. Que todo plano maligno, agente maligno contra nós seja destruído pelo poder do nome e do sangue de Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, se os irmãos puderem, da mídia aí, puderem colocar, na nova tradução da linguagem de hoje, Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminavam a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ler só até aqui. Queridos, Jó era um homem que Deus deu testemunho dele a Satanás. Imagine o nível de respeito e consideração e amor que Jó tinha por Deus. Deus chega para Satanás: você viu, Satanás?
como ele é uma pessoa excelente, uma pessoa que me teme. E aí Satanás lança um desafio para Deus e Deus aceita o desafio. E Satanás sai da presença de Deus e de repente começam a chegar as notícias para Jó. Um funcionário chega e fala assim: Jó, eu estava no campo com os teus rebanhos, os teus funcionários, e veio fogo do céu. Aí quando vem do céu a gente pensa que é Deus que está mandando, né? Veio fogo do céu e queimou o seu rebanho, as 1000 ovelhas. E aí, falando esse, e ainda veio outro e disse: Jó, nós estávamos cuidando dos seus camelos, 3.000 camelos, e vieram salteadores e roubaram os seus camelos. Quantas pessoas, né, quantos ladrões seriam necessários para roubar 3.000 camelos? Pelo menos uns 1.500 ladrões, ou 1.000 ladrões, não sei. É coisa de Satanás. E aí, falando esse, ainda veio um outro e disse: Jó, os teus filhos estavam em casa, na casa do mais velho, veio um vento do oriente e deu contra as paredes daquela casa, e a casa caiu em cima dos teus 10 filhos, e os teus 10 filhos morreram, não sobrou ninguém a não ser eu para vir te contar essa notícia. E Jó, depois de receber a notícia que ele havia perdido praticamente todos os seus bens, e que os seus 10 filhos tinham morrido, diz assim: Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Então vamos refletir nisso. Quem aqui é pai, levante a mão. Pai, mãe, tem filhos? Você já imaginou o seu filho morrer? Ninguém pensa nisso. Geralmente é o filho que pensa que o pai vai morrer primeiro ou a mãe primeiro. Então Jó está aqui, de repente, num velório, com 10 caixões. Cada um desses caixões tem um filho dele. E todos os seus bens foram roubados ou destruídos. Conclusão humana que a esposa de Jó chegou. Ela chegou para ele e falou assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A pessoa mais íntima de Jó chega para ele e fala uma coisa como essa. E, como se não bastasse isso, Satanás chegou de novo na presença do Senhor e falou assim. Aí Deus perguntou: e aí, Satanás, está satisfeito? Satanás não se satisfaz. Tudo que Satanás fizer na minha vida e na sua vida é pouco. Ele sempre quer destruir mais até que a sua vida chegue ao fim. E aí, Satanás diz para Deus: não, mas ele ainda tem saúde. E lançou o segundo desafio, né? Se você tirar a saúde dele, ele vai amaldiçoar você. E aí Deus deu autorização para Satanás para tocar na carne de Jó. E lá em Jó, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: feriu a Jó de tumores malignos, desde a sola do pé até o alto da cabeça. O versículo 8 vai dizer que ele tomava caco para se raspar e sentava-se no meio da cinza. No capítulo 7, no versículo 4, diz que a noite se arrasta e eu não consigo dormir. No versículo 5 diz que a minha pele está coberta de vermes, feridas cheias de pus. No capítulo 19 e 20, ele diz que osso e pele se apegam, escapei só com a pele dos meus dentes. No capítulo 30, no versículo 17, à noite a dor atravessa meus ossos. E no versículo 30, minha pele escureceu, meus ossos ardem em febre. Cada passo que Jó dava, ele pisava em cima de uma ferida que estava embaixo dos pés dele. Se ele se assentava, ele tinha feridas nas nádegas, doía também. E ele sentia coceira o tempo inteiro, e os vermes passeavam, né, se alimentando ali do pus, das feridas que estavam na sua pele. Como se não bastasse tudo isso, Jó tinha amigos. Não inimigos, amigos. E o primeiro amigo de Jó
eu sintetizei aqui as coisas. Ele diz assim, primeira coisa que ele fala, insinuou que Jó sofria porque havia pecado em segredo. Em segundo lugar, ele afirmou que os pecados específicos que Jó nunca cometeu, afirmou pecados específicos que Jó nunca cometeu para justificar a dor dele. O outro amigo chamado Bildade disse que os filhos de Jó morreram por causa dos próprios pecados de Jó. E ele declarou que se Jó fosse justo, Deus já o teria restaurado. Queridos, todos nós sofremos. Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem o seu limite. E quando a gente está sofrendo, a gente precisa de consolo. Mas não era o que Jó estava tendo. E veio um terceiro chamado Zofar e disse que Jó merecia sofrer ainda mais do que estava sofrendo e acusou Jó de falar demais e de tentar se justificar diante de Deus. Esses são os amigos de Jó. E aí depois em seguida vem o posicionamento de Jó. Lá no capítulo 1 de Jó, versículo 21, nós já falamos aqui, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse foi um posicionamento que Jó teve. No capítulo 19, versículo 25, diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Lá em Jó 23:10 ele disse, mas ele conhece o caminho que sigo. Se me provar, sairei como o ouro. Amém, queridos? O que Deus fez nessa situação de Jó? Está lá no capítulo 42, versículo 1. Eu vou fazer minhas considerações daqui a pouco. Jó, capítulo 42, versículo 1. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinza. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã, sou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. E a palavra dos Deus nos diz, depois dessa parte aqui do texto, não vou ler tudo, que os amigos foram lá, ofereceram esses sacrifícios, e Jó orou por eles. E quando Jó ora pelos seus amigos, é muito interessante isso, porque se passaram 32 capítulos desse livro, os amigos de Jó falando um monte de porcaria para ele. Muita coisa ruim mesmo. E Jó não tinha culpa. Jó estava apenas vivendo o propósito dele, diante do Senhor e diante do mundo, diante dos amigos, diante dos parentes, que era só a esposa, porque os 10 filhos morreram. E nesse contexto, quando ele ora, a vida dele é transformada. Mas antes de falar o que aconteceu por esse resultado, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: muitas vezes você sofre por alguma coisa. Você sofre por uma doença, você sofre por causa de algo no seu casamento, você sofre porque alguém te deixou, alguém te traiu, você sofre porque você perdeu
alguém que é querido, ou você sofre porque você está endividado, você perdeu o emprego talvez, a sua renda caiu, e nós sofremos por muitas coisas, e a gente fica depressivo, e a gente não sabe o que fazer, e você conversa com amigos, você conversa com parentes, você conversa com psicólogos, você vai no psiquiatra, você toma remédio, e parece que nada dá certo. E eu já vivi assim na minha vida. E só teve uma coisa que fez sentido e que me deu resultado, que foi quando eu me posicionei diante do Senhor. E quando a gente olha para a vida de Jó, a gente fica até com vergonha, porque ele era uma pessoa irrepreensível. Só que Deus tinha um propósito na vida de Jó. Muitas vezes você não sabe qual é o propósito da sua vida. E eu também, eu vou ser sincero para os irmãos, eu não sei qual é o meu propósito diante do Senhor. Eu pergunto para o Senhor todos os dias. Eu tenho uma expectativa grande do Senhor a respeito de mim, mas eu ainda não achei essa resposta. E Jó, com toda a sabedoria que ele tinha, com toda a integridade e justiça que ele vivia, ele também não sabia qual era o propósito dele. E ele passou por todo esse sofrimento aqui, e depois, no final, ele declara que, olha, antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, o posicionamento de integridade, mesmo na desgraça absoluta de Jó, trouxe para ele a revelação de quem verdadeiramente é o Senhor. E o Senhor não está preocupado se o seu corpo está doente, se você está endividado. O Senhor não está preocupado se você tem bonança no seu casamento, na sua família. O Senhor não está preocupado com isso. Porque o Senhor, Ele fez algo por você que ninguém poderia fazer. O Senhor enviou o único filho que Ele tinha para fazer um sacrifício, sabe para quê? Para livrar você da ira de Deus. Era para que a ira de Deus caísse sobre nós, meus irmãos. Porque nós somos pecadores, nós não somos como Jó, e Jó era um pecador. E aí a gente olha para a vida dele e fala assim, poxa, mas um cara desse, e o que sobra para mim, não é verdade? O que sobra para nós, queridos, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a prosperidade que Deus dá, não porque você merece, mas porque Ele te ama. E porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele chamou a sua família, Ele chamou os seus filhos, Ele abençoou, Ele te deu um casamento, Ele te deu pessoas que te amam, Ele te deu uma igreja, uma congregação como essa, que nós temos aqui, 3.800 anos depois que esse livro foi escrito, a oportunidade de ter uma revelação do Senhor para nós, que o nosso sofrimento, ele tem um fim. Só que para isso, nós precisamos nos posicionar. E essa posição que nós precisamos ter, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Essa é a essência do que Deus tem falado comigo durante as últimas 2 semanas. E eu compartilhei isso com alguns amigos e quero compartilhar com vocês essa noite. O posicionamento é o segredo. Muitas pessoas acham que a intimidade com Deus é pela quantidade que você ora, é pela quantidade que você estuda a palavra, é pela quantidade que você jejua. E você precisa ter quantidade de oração, você precisa ter quantidade de jejum, você precisa ter quantidade de estudo e meditação nessa palavra, que é a verdade, que é maravilhosa. Só que esse não é o segredo. Muitas pessoas oram muito e não são íntimas de Deus, muitas pessoas leem a Bíblia muito e não são íntimas de Deus. Muitas pessoas jejuam muito e não são íntimas de Deus. O próprio Jó não era íntimo de Deus, mas Jó se posicionou. E se você se posicionar, e como deve ser esse posicionamento? Como deve ser essa posição que você deve ter diante do Senhor? Cada segundo da sua vida, quando você acordar, como que uma pessoa de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de si, acorda e levanta? Qual é a primeira coisa que essa pessoa faz? Quando você vai preparar o seu café da manhã, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, como que um servo de Deus, uma filha de Deus, deve se comportar nesse momento?
Quando você pega o carro para dirigir para o trabalho, como que um homem de Deus, uma mulher de Deus dirige o carro? Quando alguém falar uma desgraça para você, mostrar um dedo da mão para você, falar que você não é nada, falar que você é feio, que você é burro, que você é imbecil, que você é idiota, como um homem de Deus e como uma mulher de Deus deve se posicionar em relação a isso? O que um homem de Deus e uma mulher de Deus deve pensar no seu dia a dia? Como você deve pensar da sua esposa? Como você deve conduzir os seus pensamentos? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que muitos homens dizem que não é possível. Inclusive homens que são da casa de Deus, inclusive pastores, falam isso. Eu discordo, eu vivo isso, eu sou a prova viva de Deus que isso é possível. Eu digo para os irmãos, diante do Senhor, diante da minha esposa, da minha família, que eu não consigo pensar em outra mulher que não seja minha esposa, de forma íntima. Eu não consigo. Deus me libertou disso. Eu me posicionei diante de Deus. Eu falei assim, Deus, eu nunca mais vou pensar dessa forma, porque eu amo o Senhor, e porque eu vou me posicionar diante do Senhor. E coisas como essa devem permear todo o seu dia. Não apenas quando nós viemos para cá, não apenas nos momentos que nós separamos para ler a palavra, não apenas no momento que nós viemos aqui no madrugadão, no primeiro sábado que antecede o primeiro domingo do mês. É em todos os momentos. Esse é o segredo, queridos. Todos os momentos. Está na escola, Senhor, como é que eu faço aqui? Senhor, como é que eu estudo essa matéria? Está no trabalho, Senhor. Hoje, um cliente importantíssimo, um cliente que paga 1/4 do que a minha empresa fatura, marcou uma reunião para 6 horas da tarde. Aí eu falei assim, Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu expliquei, eu tenho um lugar para ir falar algumas coisas e eu não posso faltar, não, essa reunião, como é que eu vou fazer? E aí, a pessoa, não, a gente adiou para amanhã. Eu falei, glória a Deus, aleluia, né? O Senhor sabe das nossas necessidades. E Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te abençoar nas coisas pequenas. Deus quer te abençoar para que o seu filho, quando você chega em casa, fala assim, oi pai, que bom que você chegou, e te dá um abraço. E Deus também quer te abençoar para que coisas grandes aconteçam, como você ser cheio do poder de Deus, como você ser cheio de fé, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de milagres, cheio de curas, cheio de discernimento, cheio de profecia, cheio de variedade de línguas, cheio de interpretação, os dons do Espírito Santo, coisas grandes. A palavra do Senhor nos diz que nós que somos pais maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo para aquele que vos pedir. Então, queridos, tome um posicionamento na sua vida. Se você se posicionar dessa forma, a cada segundo do seu dia, olha, você tem uma expectativa a respeito de Deus. Você quer que Deus te cura, você quer que Deus cura o pastor Alailson da enfermidade que ele tem, você quer que Deus cure o irmão César, o pastor César da enfermidade que ele tem, você quer que Deus abençoe o seu casamento, você quer que Deus te arrume dinheiro para você pagar as suas dívidas. Nós temos muitas expectativas, só que você pode se posicionar além disso. Você pode se posicionar para você ser cheio do poder de Deus. Você pode se posicionar para você ser cheio de fé, para que você chegue nessas pessoas e que Deus use a sua vida com um dom de cura. Para que você chegue numa pessoa que está com síndrome do pânico e você expulsa aquela enfermidade. Porque todos os problemas e todas as enfermidades são originadas no pecado. E nós precisamos ser o canal de Deus, a bênção de Deus, no nosso lar, na nossa congregação, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós tivemos, em todos os segundos. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Nós fomos criados para engrandecer o nome do Senhor. E uma vez Jesus estava conversando com os discípulos e começaram a falar sobre alimento. E Jesus falou assim, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E eu quero perguntar para vocês, vocês topam mudar o posicionamento da vida de vocês a cada segundo do seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e você
se tornar íntimo do Senhor. A cada segundo você vai estar pensando nele. E o Espírito Santo vai te ajudar nisso. Ele vai te dar criatividade. Ele vai te dar desejo. Ele vai te dar sonhos e desejos que você nunca teve. Porque vão ser os desejos do coração dele. E não o desejo do seu coração. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E cada um de nós tem um propósito. O Senhor criou cada um para um propósito específico. E o Espírito Santo está muito afim de revelar isso para você. E você fica firme nesse sofrimento seu aí. Porque essas desgraças da vida de Jó melhoraram, a sua vai melhorar também. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Eu não sei, Senhor, qual é o sofrimento, qual é a luta e a dificuldade que eles estão vivendo. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é o Deus que não tem limites. O Senhor é o Deus que tem todo o poder. E o Senhor ama cada um desses irmãos, e o Senhor me ama também. E o Senhor colocou isso no nosso coração para que nós falássemos esta noite. Não apenas eles, mas para mim também, Senhor. Porque existem muitas coisas que nós precisamos do Senhor. Mas a principal coisa que nós vamos desejar a partir de agora, Senhor, é a intimidade com o Senhor. Para que nós consigamos visualizar o propósito que o Senhor preparou para nós. E para que nós cumpramos esse propósito com grande poder, com grande glória, porque nós somos escolhidos e nós fomos chamados pelo Senhor, e o Teu Espírito habita em nós. Ó Deus, eu te peço pela vida deles, que eles sejam, Senhor, ó Deus, contemplados pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Ó Deus, que eles sejam cheios de fé, de esperança, de amor, que eles sejam cheios de perdão, Senhor, que eles possam semear o perdão e que isso traga a glória de Deus na vida deles, que eles possam buscar o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e que a glória do Senhor se manifeste na vida dos meus irmãos. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que benção, Eva. Obrigado. Quem convive com esse servo sabe que ele presta a vida dele ao Senhor todo o tempo, juntamente com a sua família. Coloca aí o tema aqui. Ele foi muito feliz no tema e não saiu do tema. Vocês prestaram atenção? Vamos ler junto o tema dele? 1, 2, 3. Qual é o posicionamento que precisamos ter para sermos íntimos de Deus e viver plenamente o nosso propósito? Foi feliz no tema, foi feliz no texto. Quem aqui já falou que já sofreu igual Jó? Sofreu não, sofreu não. Misericórdia, irmão. Ele falou assim que você enterra um filho já é complicado. Eu escutei alguém falando assim: misericórdia, Deus. Imagine 10. Quantos problemas você passa e você quer chutar o balde? Você murmura, você reclama, você para de vir na igreja, você não quer saber mais de compromisso com Deus. Nunca se formou tantos cristãos fracos como nos dias atuais.